ama pouco. Nós devemos encontrar em Deus o quanto que nós estamos o amando. Preste atenção, nós devemos procurar no Senhor qual é o grau e não digo quantidade, mas qual o grau de amor que nós temos com Deus, para com o reino de Deus. Nós vemos algumas pessoas, irmãos, que demonstram assim que tem um amor maior, ama mais. Algumas pessoas vêm do mundo numa situação assim tão delicada. Tem gente que vem de um lamaçal tão grande, de um pecado tão grande, que quando encontra com Jesus, quer retribuir de alguma forma esse perdão encontrado. Esse perdão que foi encontrado. E o que eu estou dizendo está na Bíblia. Quem muito é perdoado, ama mais. Mas quem pouco é perdoado, ama pouco. Nós vamos encontrar aqui na Bíblia dois tipos de pessoas desse texto. Um fariseu, que também, segundo os estudiosos, esse fariseu também foi alcançado por Jesus. Esse fariseu aqui, Lucas capítulo 7, versículo 36, ele foi alcançado com Jesus. Dizem que esse fariseu é aquele cego que voltou, aquele cego dos 10 que foi curado. Aqueles 10 cegos leprosos. Aqueles 10 leprosos. E um só voltou. Esse recebeu um milagre de poder enxergar novamente. Mas uma outra mulher que vai ao encontro de Jesus, essa é uma prostituta. Então assim, a gente começa por aí a caracterizar a vida de cada uma dessas pessoas. Alguém que era cego, que volta a ver, ou alguém que era leproso e volta a ver. Eu não sei porque eu estou com esse cego na cabeça. Alguém que é leproso e volta limpo, e alguém que está na prostituição, numa vida de prostituição, de imoralidade, alguém que é rejeitado, não que o leproso também não seja, também é, mas a gente consegue mais ou menos assim ter uma noção de como alguém vive com uma doença e alguém que vive com uma doença moral, moralmente destruído. Alguém que vive moralmente destruído e encontra em Jesus perdão e amor. Perdão e amor. Enquanto que todos julgavam ela, enquanto que todo mundo julgava, enquanto que todos não queriam por perto, ela não era leprosa, mas moralmente ela era rejeitada pelas pessoas. Mas ela encontra em Jesus o que ela não encontrava em nenhuma religião. Ela encontra em Jesus o que ela não encontrou nos fariseus, na religião, o amor que cura. Diga assim, o amor que cura. E o amor que cura não é só aquele que abraça, o amor que cura é aquele que confronta. É aquele que se arrepende. O amor que cura é aquele amor onde há arrependimento na pessoa. Onde há um arrependimento, uma entrega. Então o Senhor vai dizer assim, ó, essa pessoa demonstra mais amor, porque se sente mais perdoada. Mas você, Simão, você demonstra pouco amor, porque você foi pouco perdoado. Irmãos, quando nós encontramos Jesus diferente, dependendo de onde Ele nos tirou, dependendo de onde nós viemos e de onde Ele nos tirou, vai demonstrar o quanto que nós o amamos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nossa vida. E te pedimos que Teu Espírito Santo possa conduzir essa palavra no nosso coração nessa noite. Para que nós possamos, Senhor, entender a boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. Aquela vontade que o Senhor quer que nós possamos
cumpri-la. No nome de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Diga assim, um perfume caro. Repita. Não era qualquer perfume, viu, irmãos? Primeira coisa, não era qualquer perfume. O texto faz questão de dizer que era um perfume o quê? Um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com os seus cabelos e continuou a beijá-los. E continuou a beijar os pés de Jesus. E continuou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E beijava os pés de Jesus. E a derramar o perfume sobre ele. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, diga assim, ele pensou. Diga assim, ele pensou. Ele pensou assim no seu coração, ele pensou, ele não falou, ele pensou assim. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma prostituta. Ele pensou. Mas Jesus conhece nossos pensamentos, né, irmãos? A gente não consegue nem pensar escondido. Nem pensar escondido você consegue. E Jesus fica olhando, sabe, a malícia com que muitas vezes nós queremos julgar as pessoas só com o nosso pensamento. Aí Jesus disse assim a Simão. Agora Jesus não pensa não, agora Jesus fala. Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Que comida deliciosa, ó. Escuta aqui. Eu acho que ele pensou assim, que Jesus ia elogiar a casa dele. Casa bonita. Que comida deliciosa. Poxa, eu estou admirado, Simão, com a sua recepção aqui. Essa comida gostosa. Não, mas não foi isso que Jesus falou, não. Jesus disse assim, Simão. Ele disse, diga, mestre. Respondeu Simão. Então Jesus contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguia lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disto? Jesus faz a pergunta a Simão. Qual desses dois homens que tiveram a dívida perdoada, olha aqui para mim. Qual desses homens, Simão, que teve a dívida perdoada, você acha que vai amar mais aquele rapaz, o seu credor? Um devia 500 moedas de prata, que para comparar com o que devia 50, é muito. Mas era muito para quem devia muito e era muito para quem devia pouco.
Era muito para quem devia 50, era muito também. E era muito para quem devia muito. Mas o Senhor disse que o credor, disse assim, cancelou a dívida. Diga o Senhor assim, ele cancelou a dívida. Ele cancelou a dívida. Só por ele ter cancelado a dívida já era o suficiente para o quê? Para os dois amá-lo igual. Só o fato dele ter cancelado a dívida era o suficiente para os dois amar o credor. Mas o Senhor faz uma observação. Alguém aí, Simão, vai amar mais. Aí ele pergunta assim, quem você acha que vai amar mais? Quem você acha, Simão, amou mais depois disso? Simão respondeu, eu suponho que aquele que perdoou a dívida maior. Eu suponho que aquele que devia mais, esse vai amar mais, porque a dívida dele é maior. Você está certo, disse Jesus. Diga assim, você está certo. Cuidado quando Jesus fala para você falar essas coisas assim, você está certo. Que depois é que ele vai mostrando que você está errado. Primeiro você vai ver, você está certo, mas depois ele vai dizer, agora eu vou dizer onde é que você está errado. Que nem todo mundo que está certo totalmente. Ainda está errado. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, Jesus não falou, né, irmãos, assim, mas Jesus, ele pensou assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa que toca nele. Quem é essa? Quem é esse? Não é assim que as pessoas julgam, né? Não é assim? Quem é esse? Quem é essa? Ele voltou para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher, ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou, Simão, com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Irmão, imagina a vergonha que Simão passou. Imagine você ouvindo isso de Jesus. Nelson, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Mas o segredo não está em lavar os pés. O segredo aqui não está em lavar os pés. O segredo está aqui em dar honra a quem tem honra. O segredo aqui está em honrar quem tem honra. E reconhecer realmente quem é esse homem. É reconhecer quem é esse homem. Porque quando nós reconhecemos esse homem, nós não negamos nada. Quando nós descobrimos que esse homem está no céu, esse homem aqui está na glória, e ele intercede por mim e por você todos os dias. Esse homem não deixou de ser homem porque ele ressuscitou, não. Ele continua sendo homem, representante legal da humanidade. Nosso representante legal, aquele que ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Porque na hora que você pensa, na hora que nós pensamos como Simão, porque na hora que nós pensamos como Simão, ele vai lá interceder por você. Tem misericórdia daquele gordinho, Jesus. Tem misericórdia daquele. Tem misericórdia daquele.
Tem misericórdia daquela alma lá, Jesus. Ele ainda não te conhece de verdade, porque se ele te conhecesse, ele faria muito mais do que o Senhor está pedindo. Porque o que nos impede, irmãos, o que nos impede de fazer, de ter fé de verdade, é a nossa falta de intimidade com Deus. Agora, escute, Jesus está aqui diante de um fariseu, uma pessoa que, em tese, conhecia Deus, né? Mas não conhecia nada de Deus. Só conhecia as regras. É assim, ele sabia o que fazer para agradar a Deus, mas não conhecia Deus de verdade. Sabia as regras. Não, Deus não quer que eu não mate, Deus não quer que eu não roube, Deus não quer que Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Não, não é que Deus não quer isso. É que isso tudo faz mal para você. Não é para Deus que faz mal, é para você. Tem um cara que parece que conhece tudo de Deus, mas não conhece o amor de Deus. Não adianta eu não fazer isso, não fazer aquilo, não, porque senão eu me torno um fariseu, irmãos. Não. E o problema não é só eu me tornar um fariseu, porque tinha fariseu que cria em Jesus. Escuta aqui. Tinha fariseu que cria em Jesus. Nicodemos era fariseu. José de Arimateia era fariseu. Porque fariseu, a palavra fariseu significa separado. Mas alguns preferem ser separatistas. Alguns preferem ser militantes. Alguns preferem ser acusadores, detentores de toda a santidade do céu. Não é? Não tem aqueles que parece que ele demonstra toda a santidade do mundo. Não, e o pior é que eles ainda dizem assim, não, mas eu sou santo porque eu não faço isso. Eu não sou santo porque eu não faço aquilo. Eu não sou santo porque eu estou há 20 anos sem beijar ninguém. Não, porque eu estou me guardando, faz 20 anos que... Então, eu não vou colocar em risco a minha santidade, meu amigo. Você nunca teve santidade. Santidade é um atributo de Deus. Santidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Agora nós estamos num processo de santificação. Diga assim, nós estamos num processo de santificação. E por eu estar no processo de santificação, aí eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada. Eu sei o... Aleluia. Aí eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada, porque eu estou num processo de quê? Santificação. E eu vou logo avisando, não adianta estar num processo de santificação sem o amor de Deus, que também isso aí é farisaísmo. Isso é hipocrisia. A gente só entra no processo de santificação quando a gente vê o outro na gente. Quando a gente vê o outro na gente, quando a gente vê o pecado do outro na gente, faz assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. E me ajude, Senhor, a ajudar essa pessoa, a amar ela como o Senhor ama. Simão queria amar a mulher pela lei. Pela lei. Jesus não quer te amar pela lei. Jesus quer te amar pelo relacionamento. Aleluia. Pelo evangelho, pela verdade. A gente é muito bom, irmãos, de esquecer virtudes e procurar defeitos. Mas não tem uma aqui que não tenha defeitos. Inclusive eu. Não tem um aqui que não tenha defeitos. E é por isso que você está aqui. Porque você está aqui porque tem defeito. Porque se você não tiver defeito, pode ir embora para não estragar esse lugar.
Se você não tiver defeito, pode ir embora dessa igreja. A gente corre sério risco, irmãos. A gente corre sério risco de ficar contaminado. Porque a Bíblia diz que Ele nos olhou e nos resgatou por causa dos nossos pecados. Nossos pecados. Agora, uns preferem ser separatistas, ao invés de serem separados. O separatista é aquele que não está só separado do pecado, como está separado de quem é do pecador. O separatista, ele não procura punir o pecado, ele procura punir o pecador. Simão olhou para a mulher e disse: se ele soubesse quem é essa mulher. E Jesus disse: se você souber, e talvez se Jesus tivesse falado, Jesus diria assim: se você soubesse, Simão, o que eu penso de você. O que eu penso de você. Fariseu é separado, é santo. A palavra fariseu que significa santo. Mas tem gente que não é santo. Arrota a santidade, né? Tem gente que arrota a santidade. Não tem um nesse mundo. Não tem um que não tenha pecado e que não tenha defeito. Não tem um. Agora tem muitos que estão todo dia lutando como eu e como você contra o pecado. Tá assim, todo dia nós estamos, como eu, como você, como muitos homens de Deus e mulheres que estão todo dia lutando contra o pecado. Para ser separado e não ser militante, separatista. Simão era um militante da lei. Jesus não. Jesus era a própria. Jesus é a lei transformada. Simão é um militante da lei. Jesus não. Jesus é a lei transformada no amor de Deus. Agora, escute. Uma mulher veio assim trouxeram uma vez uma mulher, uma pecadora também para Jesus. Que foi pega no adultério, lembra? Que pegaram uma mulher no adultério, levaram para Jesus e jogaram ela lá e quiseram apedrejar ela. Mas Jesus falou assim, ó: quem de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí, irmãos, a ficha cai, né? Aí, assim, rapaz, eu estou no mesmo pecado, só que ninguém me pegou ainda. Eu estou no mesmo pecado, só que ninguém descobriu ainda. Eu estou no mesmo problema e aquele dinheiro que eu peguei emprestado eu não paguei. E aquele dízimo que faz 3 meses que eu não dou. E aquele envelope da Páscoa que eu levei para a Páscoa que eu levei para casa e está lá. Não, qualquer dia eu vou fazer uma busca lá nos armários de vocês para ver se eu acho do ano passado ainda. Aí Jesus falou assim: bem, quem não tiver, pode pecar a primeira pedra. A mulher ficou, a bichinha estava lá toda, vou morrer hoje, não é assim? Ela chegou lá e disse assim: hoje eu me lasco. Eu morro hoje, estou lascada. Mas, irmãos, quando a gente encontra com Jesus, a gente encontra com a cura, com a libertação, com salvação, com a misericórdia, com o perdão, com o amor, com a graça. Quando a gente encontra com Jesus, a gente encontra com tudo que é de Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, irmãos, a gente encontra quem nos ama de verdade. Foi todo mundo embora, todo mundo foi para casa, ela falou assim, Jesus falou assim: cadê os teus acusadores? Só tinha uma pessoa ali que podia apedrejar ela: Jesus. Só tinha um ali que podia apedrejar ela. Diante da lei, só ele podia apedrejar ela: Jesus. Porque ele não tem pecado. Por isso que ele fala: atira a primeira pedra aquele que não tem. E ele não atirou. Mas ele dá um recado para ela, né? Vá
e mude de vida. Diga para o seu irmão assim: vá e mude de vida. Tem gente que está pedindo: Deus, tira esse pecado. Não, irmão, Deus não tira pecado. Deus não tira, Deus já tirou. Quem cancela ele, que manda ele embora agora é você. Deus, me tira esse pecado de mim. Deus vai assim: não, mas eu já morri para você tirar. Eu morri na cruz para você tirar. Senhor, eu quero tanto amar as pessoas. Deus diz: então ame, porque ó, eu já amei você. Eu já cuidei de você. Simão. Diga comigo: Simão. Diga para o seu irmão: Simão. Escuta aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés. Mas você não cansa de olhar, de acusar essa mulher, né? Escute. Mas ela, Simão, lavou-as com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você nem me cumprimentou com um beijo. Será que Simão tinha boas intenções com Jesus? Quais eram as intenções de Simão com Jesus? E olha que Jesus é convidado, viu, irmãos? Convidado. Mas desde a hora em que eu entrei aqui, ela não para de beijar meus pés. Se naquela casa tinha crente, era prostituta. Se naquela casa tinha alguém que descobriu realmente o amor e o perdão e era crente, era prostituta. Ela achou o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Ela não é mais a prostituta. Ela é prostituta por Simão. Por Simão ela é prostituta. Para Jesus ela é uma filha de Deus. Para Jesus ela é uma filha de Deus que está sendo resgatada. Irmãos, olha aqui. Jesus não foi buscar ela não, viu? Diga, fala para o seu irmão: Jesus não foi buscar ela não. Não. Ela que veio até Jesus. Foi ela que decidiu vir até Jesus. Cansou daquela vida. Quando ela soube que Jesus estava na cidade, ela foi até Jesus. Ela não para de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça. Imagina, irmãos, que esculacho que Simão levou. Escute, eu chego na sua casa, rapaz, Geazi, não dá nem um copo d'água. Geazi, rapaz. Tá bom, eu sei que eu sou um homem igual a tu, mas, meu irmão, um copo d'água, eu tenho que pedir. Geazi, aquele bolo que está escondido dentro do forno, e aí? Guarda o bolo que o pastor chegou, com a pastora e Tiago. Guarda a galinha que aquele irmãozinho acabou de chegar aí na sua casa. E aí? Guarda a galinha que aquele irmão acabou de chegar na hora do almoço para orar pela gente. Guarda. Misericórdia. Olha aqui para mim. Você não me ungiu a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume. Com um perfume? Com um perfume? Não. Raro. Raro. Agora o perfume não é caro, não. O perfume é raro. Raro, meu amigo. Escute, eu lhe digo. Eu acho que Simão, nessa hora, se ele procurasse um lugar para enfiar a cabeça, está desesperado já, Simão. Escuta aqui, irmãos. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, preste atenção, os pecados dela, Simão, que são muitos, irmãos, foram perdoados. Por isso ela demonstra muito amor
por mim. Enquanto nós não tivermos essa sensibilidade, enquanto nós não entendemos que de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos e dar a honra devida a Ele, nós iremos amar a Ele por obrigação. Nós vamos amar o Senhor por obrigação. A gente vai vir para a igreja porque é culto, não porque Ele está aqui e eu vim adorar Ele. Nós precisamos entender. Por isso, Simão, ela me ama muito. Irmãos, até agora Jesus não falou nada para ela. Foi ela que falou no coração de Jesus. Até agora Jesus não falou nada para ela. Mas desde a hora que ela entrou, ela não para de falar no coração de Jesus. Ela não para de falar no coração de Jesus. Ontem na casa de paz, algumas casas de paz, ontem foi de Lázaro, não foi? Não foi Lázaro? E a Bíblia fala assim que Jesus chorou, não foi? Não foi? Jesus chorou por quem? Por quem Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Ele ficou comovido, não foi? Ele amava Lázaro, não era, irmãos? Mas ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, não sabia? Ou não? E ele chorou porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, não foi? Foi ou não foi? Eita, e agora? Ele chorou por causa da incredulidade de Maria, de Marta, de todos que estavam ali. Porque não criam que ele poderia trazer Lázaro de volta. Ele chora ali é por causa da sua incredulidade e da minha incredulidade. Porque Jesus sabia que Lázaro ia voltar. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas Maria e Marta disseram assim: ah, Senhor, ele vai ressuscitar quando? Na ressurreição do último dia. Jesus chorou. Eita glória, diga glória a Deus. Irmãos, escute. Os muitos pecados dela foram perdoados. Por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa, quem pouco é perdoado, demonstra pouco amor. O que foi que Jesus falou para Simão? Hein? Você me ama pouco. Você, Simão, você nem me respeitou. Mas quem pouco é perdoado, Simão, demonstra pouco amor. E aí, irmãos, o nosso amor é pouco ou é muito? Nosso amor é como? É pouco ou é muito? O nosso amor é o de Simão ou o nosso amor é o dessa mulher que a gente não sabe nem o nome, mas que não cansa de falar no coração de Jesus? E agora eu digo uma coisa para você. Escute, a Bíblia não fala, mas aqui Jesus chorou. A Bíblia não fala, mas aqui Jesus chorou. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse? De novo, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Agora Jesus vai falar à mulher. Agora Jesus vai falar para ela: sua fé a salvou. Vá em paz. Ó, tá assim de gente por aí querendo ouvir isso. Tua fé pode te salvar. E você pode entrar na paz. O que Jesus estava dizendo para essa mulher é o seguinte: escute que eu vou ler aqui para vocês. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: aleluia. Glória a Deus, diga glória a Deus.
Glória a Deus. Escute. Quatro atitudes dessa mulher que comovem o nosso coração. Escute aqui. Nesse contexto que uma mulher desejosa de abandonar sua vida de prostituição, ela encontra paz. Ela entra na sala em busca do Senhor, trazendo o melhor que possuía. Diga assim, ela traz o melhor que possuía. O que era o melhor que ela possuía, que ela trouxe? Foi o quê? Foi o que ela trouxe, o melhor? Hã? O perfume? O que a gente vê, o perfume. Mas escuta o que foi que ela trouxe, o melhor que ela trouxe, que Jesus viu. Simão viu o perfume, Simão falou assim ainda, podia ter, que desperdício, né? Simão falou assim, que desperdício. Esse perfume, irmãos, custava 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho é o valor desse perfume. Escute o que Jesus viu nessa mulher. Amor no coração. Diga comigo, amor. Diga assim, Jesus encontrou nela amor no coração. Segundo, fé. Fé, diga fé no Filho de Deus. Diga comigo, amor no coração. Fé no Filho de Deus. Terceiro, arrependimento. Jesus não viu o perfume, Jesus viu isso. Arrependimento. Desejo de mudar. Diga comigo, desejo de mudar. E adoração. Então vamos lá. O que foi que Jesus encontrou nela? Amor no coração, fé, arrependimento, desejo de mudar e o quê? E o quê? A adoração. Agora, como é que ela adora Jesus? Quem sabe me dizer? Como é que ela adora Jesus? Trazendo o melhor que ela tinha. A adoração dela não consiste em palavras. A adoração dela não consiste em dizer que ama Jesus de boca. A adoração dela consiste em uma atitude. Porque ninguém podia adorar a Deus de mão vazia. Aqui, a adoração simbolizava entrega. Quando alguém ia adorar a Deus no templo, tem que fazer o quê? Levar o quê? Sacrifício. Ela adora a Jesus com quê? Por isso que Jesus encontrou nela adoração. Porque ela não chegou diante dele de quê? De mão vazia. Ela deu tudo. Escute aqui. Fé, amor, arrependimento, desejo de mudar. Diga comigo, desejo de mudar. Diga comigo, desejo de mudar. Desejo de mudar. Quem tem desejo de mudar? Deus está com você. Se você tiver desejo de mudar, Jesus está contigo. Porque Jesus não vai buscar essa mulher não, irmãos. É ela que vem. Ela que vem. Jesus não foi buscar a mulher do fluxo de sangue não, foi ela que veio. Jesus não foi buscar Bartimeu não, foi ele que gritava. Jesus não curou os leprosos. Glória a Deus. Jesus não curou os 10 leprosos porque foi atrás deles não. Eles vieram até Jesus. Quem quer mudar, quem tem desejo de mudar,
vai até Jesus. Aí começa, sabe? Começa com novos hábitos, novas atitudes. Escute. Jesus estava reclinado com os pés estendidos e distante da mesa central. A mulher, não querendo se interpor entre Jesus e o fariseu, o anfitrião, preferiu humildemente ungir os pés de Jesus à sua maneira, mas com especial e genuína devoção. O frasco era feito de alabastro, uma rocha branca e fácil de moldar, uma garrafa globular, com um gargalo comprido, contendo unguento, óleo perfumado, cujo valor correspondia a cerca de 300 dias de trabalho. Quantos dias de trabalho? 1 ano. Ela dedicou ao Senhor o quê? 1 ano de trabalho. Aquele vaso custava 1 ano de trabalho. Aí às vezes a gente quer dar 1 dia de trabalho para Jesus, irmão. Às vezes, né, irmão, a oferta da primícia é 1 dia do seu trabalho. 1 dia do seu trabalho no mês. Não, e a gente quer adorar a Deus. A gente quer adorar a Deus de mão vazia. Nós não podemos adorar a Deus de mão vazia. A verdadeira adoração, ela desemboca numa atitude que surpreende a Deus. Irmãos, a minha oferta de Páscoa, eu parcelei no meu cartão. A oferta de Páscoa de Tiago, ele parcelou no cartão dele. A oferta de Páscoa da pastora também. A gente botou tudo, fez um, sabe? Juntamos tudo e parcelamos tudo. Ei, crendo, sabe o quê? Que o Deus que provê hoje é o que provê amanhã. O Deus que cuida da gente hoje é o Deus que cuida amanhã. A gente nunca vai ter uma experiência de fé com Deus se a gente não fizer algo sobrenatural. Escute, se a gente não fizer algo sobrenatural, a gente não vai ter uma experiência com Deus, não, irmãos. Porque aquilo que a gente tanto ama, Deus colocou foi no chão, lá na Nova Jerusalém, para a gente passar por cima. Ouro. Vocês vão andar em ruas de ouro. Ruas de ouro. E olha que ele não quer tudo, não. O que ele mais quer é a gente. O que ele quer é a gente. Porque se ele tiver você, tem tudo da gente. Agora a gente precisa perder o medo, a covardia. O frasco precisava ter seu gargalo quebrado e era usado de uma vez só, uma única aplicação. Ou seja, quebrou, não podia mais guardar para usar, não tinha como guardar. Quebrou, tem que usar tudo. Diga assim, meu seu irmão, quebrou, tem que usar tudo. Sabe por que a gente ainda não está usando tudo? Porque a gente ainda não foi quebrado por ele. Ele ainda não tem tudo, porque a gente ainda não foi quebrado totalmente. Quando a gente for quebrado de verdade, você vai ver, você vai ter tudo. A gente vai ter tudo dele. Ato semelhante foi realizado por Maria de Betânia, lembra? Maria também fez um ato assim? Poucos dias antes da sua ressurreição. Ele disse assim à mulher, diga comigo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Irmãos, ela fez tudo o que Simão deveria ter feito. Mas Simão era religioso. Diga assim, Simão era religioso. Simão perdeu a maior oportunidade da vida dele, irmãos. Ele desprezou Jesus como um profeta. Esse homem, ele despreza Jesus como um profeta. O Senhor disse assim à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Jesus dá toda a atenção àquela pobre mulher e a abençoa com paz. Nos originais, o verbo desta frase está no tempo presente do indicativo, o que descreve um estado de constante paz interior com Deus. Diga comigo, um constante estado de paz interior com Deus. Escute.
essa constante paz interior com Deus, é essa paz que a gente precisa. Mas a gente não precisa ter ela, a gente tem que entrar nela. Não é para você pedir, é para você entrar. Diga comigo, não é para pedir. Ah, Deus me dá. Não, não é para você pedir, é para você entrar nela. Lembra de Jesus na tempestade? Ele vinha andando ali na tempestade, o que era aquilo? Paz interior. Nada tira a minha paz. Nada pode tirar a nossa paz. É que a gente se preocupa demais. Qualquer coisinha a gente já fica... já quer morrer. Já quer encontrar com Jesus. Tem gente que morre de susto. Tem gente que morre de medo. Mas essa mulher encontra em Cristo, sabe o quê? Uma paz interior. Jesus diz assim, ó. Jesus queria dizer assim para a mulher: entra nessa paz que você acabou de receber agora. Literalmente, vá para dentro da paz, Jesus está dizendo. Escuta aqui, os antigos rabinos costumavam dizer assim: vá em paz a quem morria. Não é assim? Quem morre, assim, vai em paz, não é? Aos mortos, costumava-se dizer, vai em paz. Mas aos vivos, eles não diziam, vai em paz. Aos vivos se diz, entra na paz. Agora, deixa eu saber se você está vivo ou está morto. Se você estiver morto, vai na paz. Porque tem gente que não está morto para o pecado, tem gente que está morto para Deus mesmo. Está morto para Deus. Só ora se mandar, só lê a Bíblia se mandar. Não é? Só vem na igreja se alguém cobrar. Só ajuda alguém se pedir. Só ora por alguém se mandar. Escuta aqui. Os antigos rabinos costumavam dizer, vai em paz aos mortos. E vai para dentro da paz aos vivos. Diga o seu irmão assim, vai para dentro da paz, irmão. Diga assim, você ainda está vivo. É importante notar que o amor da mulher não foi a causa da sua salvação. Escute, o amor da mulher não foi a causa da sua salvação, não. Mas sim a consequência. A consequência. O fruto de uma vida salva e consagrada ao Senhor. Só a fé em Jesus nos salva do diabo. Diga assim, só a fé em Jesus nos salva do diabo, do mundo e de nós mesmos. Diga comigo, só a fé em Jesus nos salva. Diga, só a fé. Você precisa meditar em Romanos, livro de Romanos. O justo viverá pela fé. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele fez uma oração. Quem lembra? Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus faz uma oração assim: Pai, eu te agradeço, porque sempre ouves as minhas orações. Faz diferença, irmão. Quando a gente está sem paz, a gente reclama, murmura. Pode ver, quando você está sem paz, quando você não consegue viver, ter paz na tribulação, você passa a ser um murmurador, um fariseu. Começa a reclamar. Por que isso? Por que isso, Jesus? Eu sou uma pessoa tão boa. Jesus fala, tu é tão bom mesmo? Tu é tão bom que eu nem trouxe tu para aqui ainda. E tão bom que tu é, porque se tu tiver que ser salvo pela tua bondade, é o quê? Eu sou tão bom, Jesus. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu não falto o culto. E aí Jesus faz, tudo isso tu faz porque tu tem interesse em mim.
Tudo isso tu faz não é porque tu me ama, não. É interesse. É interesse. Porque se tu me amasse de verdade, tu não estava nem falando aí. Tu estava lá dentro da paz e estava orando assim, Pai, obrigado. Eu te agradeço porque sempre tu me ouves. E não vai deixar de me ouvir nessa situação também, não. Não vai, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Então diga para o seu mocinho, entra na paz, irmãos. Fala assim, vai viver dentro da paz, irmãos. Ó, Tiago disse assim, Tiago, não é Tiago não, Tiago disse assim, se a gente tiver o que comer, quem lembra? Se a gente tiver o que comer, o que vestir, o que é que ele diz? Dê-se por satisfeito. Se nós tivermos o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito, ou esteja contente com isso. Porque, irmãos, Deus vai dar sempre mais para quem tem coração agradecido. Deus sempre vai. Ele não está dizendo que você não pode ter mais. Ele diz assim, ó, esteja sempre contente com o que você tem. Esteja sempre contente. Não reclama, porque sou eu que posso te dar mais. É eu que posso fazer mais. Só a fé em Jesus pode nos salvar de quem? Do diabo. Sim. Vocês estão voando, né? Só a fé em Jesus pode nos salvar de quê? Do diabo. Diga do diabo. Diga do diabo. Do mundo. E do meu irmão. É? É do meu irmão, é? Jesus fala assim, ó, o mundo, o diabo e você, se liga. Que se você vencer o diabo e vencer o mundo, você ainda precisa vencer quem? Você mesmo. Eu ainda preciso vencer a mim mesmo todos os dias. Amém? Depois eu vou orar. Depois que terminar o jogo eu vou orar. Vai não. Depois que terminar o jogo tu vai dormir. Não, vamos ver essa série aqui. Depois que assistir a série eu vou orar. Vai não. Depois que acabar a série tu vai querer ver o outro capítulo. E a gente fica sempre empurrando, né? Sempre empurrando. Sempre empurrando por último. Empurrando para depois. Empurrando. Quando você vê, eita Deus. Amanhã eu oro. Fica em pé para a gente orar. Quem muito ama, muito é perdoado, irmãos. Calma. Eita. Diga comigo, quem muito é perdoado, muito ama. Diga comigo, quem muito é perdoado, ama muito. Mas quem pouco é perdoado, ama pouco. Ama o quê? Pouco ama. Independente do que Jesus já fez por você, ame-o. Ame-o de verdade. Escute, você não está aqui para viver aqui. Você está aqui para se preparar para viver lá. Entendeu? Eu mandei ontem falando, não sei se vocês ouviram, falando que o roubo ao dinheiro e o roubo ao tempo é a mesma coisa. Quem escutou? O roubo ao dinheiro glória a Deus. Assim como o roubo de dinheiro é roubo, o roubo de tempo também é roubo. Assim como o roubo de dinheiro é roubo,
O roubo de tempo também é roubo. E ainda é pior. Porque é a única coisa que é roubada que você não pode restituir. Restituir é o tempo. Aí tem gente, né, não é que não. Que chega na hora que quer. Roubando o tempo de quem? Roubando o tempo de quem? Marca os compromissos, chega atrasado, roubando o tempo de quem? Do compromisso, né, irmãos? É porque a gente ainda não se deu conta de como nós precisamos viver para agradar a Deus. Lê, escuta lá, eu mandei o áudio lá, escuta lá. Escuta lá. Jesus não foi na casa daquela mulher, escuta aqui. Jesus não foi chamar ela, Jesus não pediu o perfume dela. Não, irmão, Jesus não precisa pedir. Quem muito ama, quem muito é perdoado, ama muito. Jesus não precisa pedir não. A gente é que pede, mas a gente não precisa nem pedir.